Graças a paz, amados, estamos começando mais um Instruído na Verdade. Estamos aqui no nosso seminário Uma Nova Identidade, da Teologia INV, e nós estamos na última apostila. Essa vai ser uma aula única com todos os versículos desta conclusão, porque até agora nós falamos do novo nascimento, da transformação, tivemos 8 aulas, e esta aula é para concluir tudo isso, porque tudo que nós estudamos até agora nos traz a isso. A gloriosa esperança da vida eterna. Nos traz a vida eterna, a qual nos aguarda agora que nós somos um ser com uma nova identidade, que nasceu de novo, que foi transformado, regenerado para esta nova vida com Deus, para viver neste novo caminho. Então, nós vamos para a nossa aula, aula de número 9, porém na apostila número 3, que é a gloriosa esperança da vida eterna. Olha o que diz aqui: na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, vamos aqui para o nosso versículo. O primeiro versículo vai ser João 3,16, muito conhecido, que alguns dizem que é o textuário da Bíblia, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo aqui ele destaca a essência da conversão, que é crer em Jesus. Isto é o ponto inicial, é primordial para este novo caminho. Nós temos que crer em Jesus como o caminho para a vida eterna, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, o verdadeiro caminho, o único caminho que te leva para a vida eterna. Porém, nós temos outros versículos para darmos concordância a esta verdade da vida eterna. O primeiro é Romanos 6,23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 6,23, ele afirma que o salário, ou seja, o resultado final do pecado é a morte, enquanto o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós conseguimos a vida eterna. A inclinação do pecado, o caminho que nós estamos sem Deus, é o caminho que nos tem como salário a morte. Então, Jesus é o outro caminho, é o caminho principal, que nós temos que retornar, porque nós já falamos, nós se afastamos de Deus, agora nós retornamos a Deus através de Jesus Cristo. E Ele é o caminho da vida eterna. Então, o estudo aqui desse versículo vai focar na realidade da natureza pecaminosa do ser humano e na consequência da morte espiritual. Mas tem contraste a essa verdade com a esperança da vida eterna oferecida gratuitamente por Deus por meio de Cristo. Então, o primeiro ponto aqui para entendermos: o salário do pecado é a morte. O que significa salário? O salário é o pagamento por um serviço. O pecado é apresentado como uma servidão que, como consequência natural e inevitável, tem a morte como pagamento. Ou seja, nós, uma vez que estamos no caminho do pecado, do erro, errando o alvo, nós estamos indo em direção à morte eterna, porque o salário do pecado é a morte. Nós estamos numa servidão, estamos servindo ao pecado. E quando nós servimos a algo, nós temos um salário. E esse salário do pecado é a morte espiritual. Teve consequência também a morte física, como nós sabemos. Agora, o que significa morte? Olha só, essa morte não é apenas o fim da vida física, mas também a morte espiritual, que é a separação de Deus, como nós falamos. O pecado nos separou de Deus. Cada vez que cada ato, ação, reação nesta vida pecaminosa, inclinada para a vontade da carne, nós se afastamos mais e mais, nos separamos mais e mais do nosso Criador. Então, nós temos aqui algo relevante para entendermos que o salário do pecado é a morte, e esta morte ela não é só física, mas também a separação da criação do seu Criador. Inevitabilidade do pecado, era inevitável, a consequência é inevitável, entre aspas. O texto enfatiza que não há nada que possamos fazer para pagar a dívida do pecado ou para nos salvar. A conta do pecado só aumenta a cada ato, como nós falamos. Cada ação, reação nesta vida do velho homem que é inclinado ao pecado, mais longe, mais a dívida cada vez aumenta mais, ou seja, cada vez mais você fica longe do seu Criador, longe de Deus. Por isso é necessário rapidamente nascer de novo, rapidamente se regenerado, ser transformado pela palavra de Deus, para podermos vir novamente, retornarmos a se aproximar de Deus. Então, essa é o resumo do salário do pecado, entendeu? Que é inevitável, nós não poderíamos pagar por conta própria. O salário do pecado é a morte não só física, mas a morte espiritual, que é o afastamento de Deus.
E nós temos aqui como segundo ponto o dom gratuito de Deus. Primeiro, dom gratuito, né? O que é isso? Dom gratuito, a vida eterna não é algo que se ganha, mas é um presente de Deus oferecido gratuitamente por meio de Jesus Cristo. Ou seja, o dom gratuito ele é um presente de Deus que Deus oferece gratuitamente por meio de Jesus Cristo. Segundo, a salvação em Cristo. O dom de Deus é recebido por meio da fé em Cristo Jesus, que oferece a salvação e a vida eterna para aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Ou seja, a salvação é somente em Cristo. Temos que aceitar Ele como Senhor e como Salvador da nossa vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa nova identidade, ela é justamente isso. Ela tem essa fé em Cristo Jesus como o único Salvador e o único caminho para a salvação. Terceiro ponto aqui do dom gratuito de Deus ainda, a vida eterna. Nova vida. Aceitar esse dom implica em abandonar a vida de pecado, ou seja, a vida do velho homem, e passar a servir a Deus, vivendo uma vida de obediência e santificação que leva à vida eterna. Ou seja, a vida de uma nova identidade é uma vida que obedece e se santifica, ou seja, obedece os mandamentos de Deus, obedece os ensinamentos de Jesus Cristo e se santifica, ou seja, cada dia, cada ação, cada decisão, cada atitude tem que nos separar da vida pecaminosa, da vida do velho homem. Cada vez mais nós estamos longe, né, da vida pecaminosa e mais próximo do nosso Criador, que é uma vida santificada pela palavra e os ensinamentos de Jesus Cristo. Vamos agora para João 17:3, segundo versículo dessa aula final. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, João 17:3 é um versículo central na Bíblia que define a vida eterna não como mera longevidade, mas como um relacionamento pessoal e profundo com Deus, o único Deus verdadeiro. E com Jesus Cristo, a quem Ele enviou, iniciando-se no presente através do conhecimento íntimo e obediência a eles. Este conhecimento é mais do que saber sobre Deus. É uma conexão real, é o cerne do Evangelho e a base para a salvação. E um discipulado autêntico, distinguindo o cristão do mundo. Ou seja, o que vai nos diferenciar do mundo, do velho homem, é quando as pessoas começaram a ver este Deus, este único Deus, sendo revelado através da nossa vida, através dessa nova identidade. Esta nova identidade ela tem que revelar Deus como o único senhorio, como o único Senhor de nossa vida. Ela tem que revelar Deus, ela tem que revelar Jesus, ela tem que revelar os ensinamentos de Jesus, transbordar na nossa vida. Este é a nova identidade. Esta é a vida, a caminhada de uma pessoa que nasceu de novo, que foi regenerada, que foi transformada e que agora é um cidadão dos céus, que está rumo à vida eterna. Então, Deus e Jesus tem que ser revelado através de nossa vida. Outro versículo aqui importante é Tito 1:2. Olha o que diz: na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, né? Que é o versículo a frase que nós mencionamos no início. Então, Tito 1:2 é um versículo chave que fala sobre a esperança da vida eterna prometida por um Deus que não pode mentir, ou seja, um caráter de Deus. Antes da eternidade, antes da fundação do mundo, Deus já tinha prometido. E que é a base da fé cristã e do ministério de Paulo, ensinando que a salvação vem pela promessa de Deus, não por mérito próprio, focado na vida eterna como um dom divino para aqueles que creem em Jesus Cristo. Paulo aqui estava instruindo um dos seus discípulos. Como nós vemos aqui, o autor e destinatário, escrito por Paulo, ao seu verdadeiro filho na fé, Tito, a quem deixou em Creta para organizar e liderar as igrejas locais. Ou seja, Paulo aqui estava dando a instrução para Tito, do caráter de Deus. Essa promessa aqui, desse Deus que não pode mentir, é o que tem que ser pregado, é o que tem que ser ensinado, é o que tem que ser o alvo da igreja. E ele deixa ali esse servo dele, melhor dizendo, discípulo dele, para dar continuidade a esse ensinamento tão importante. E aqui fala, a promessa divina, a vida eterna não é um desejo, mas uma certeza baseada na promessa de um Deus feita antes dos tempos dos séculos, ou antes dos tempos eternos, ou seja, antes da fundação do mundo. Aqui, o caráter de Deus, a promessa é garantida porque Deus não pode mentir, o versículo destaca isso. Como ele não pode mentir, então a promessa é garantida. Se você crê
que o Deus que você serve é um Deus imutável, é um Deus que não pode mentir, que tem isso como seu caráter, então você tem que concordar que a vida eterna é algo garantido por Ele. Está garantido, não tem como ser mudado. É algo garantido. Então, o caráter de Deus. Fundamento da fé. A esperança cristã se fundamenta nessa promessa imutável de Deus, não em esforços humanos ou sentimentos. Ou seja, a nossa fé cristã, ela se baseia nisso. Ela é fundada nisso. Não é um esforço humano, não é um sentimento qualquer, não. Não é um pensamento positivo, não. É uma certeza que um Deus imutável, um Deus que tem como seu caráter o fator que não pode mentir, prometeu. Então é algo real, é algo concreto, é algo garantido, selado pelo caráter de Deus, por esse Deus imutável. A essência da vida eterna é a vida do próprio Deus. A vida eterna é a vida do próprio Deus, presente agora espiritualmente e completada na eternidade, acessível pela fé em Cristo Jesus. Aqui nós temos uma revelação da Trindade aqui incluída nesta frase, nesta conclusão. A vida eterna é a vida do próprio Deus, Deus Pai, presente agora espiritualmente, Deus Espírito Santo, e completada na eternidade e acessível pela fé em Cristo Jesus, Deus Filho, Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus Filho. A Trindade aqui agindo, nesta questão da vida eterna no ser humano, oferecendo como um presente, um dom gratuito de Deus. Aqui nós temos 4 pontos importantes. Primeiro, esperança, a expectativa gloriosa da vida eterna. Eu tenho focado muito nisso, irmãos. Nós temos que focar na esperança da vida eterna. Nós temos que ter essa expectativa. Porque muitas das vezes nós buscamos a Deus, se relacionamos com Deus e esperamos uma melhoria na nossa vida financeira, na nossa saúde, nas coisas materiais, nas coisas terrenas. E quando não acontece, nós ficamos frustrados, achamos que Deus não existe, ou desistimos da nossa fé, achamos que para nós Ele não tem nada. Por quê? Porque estamos colocando a nossa expectativa em coisas perecíveis. E temos que colocar a nossa expectativa em coisas eternas, coisas dos céus, coisas de um novo cidadão, um cidadão do reino de Deus, de uma pessoa que tem essa nova identidade. A pessoa que tem a nova identidade, ela não cria expectativa nas coisas terrenas, mas sim nas coisas que vêm do alto. Guardou isso? Não cria expectativa nas coisas terrenas, mas nas coisas que vêm do alto. A esperança na gloriosa vida eterna. É isso que vai te fortalecer, é isso que vai te permanecer de pé, que vai te dar força para continuar. Independente das adversidades, independente das tribulações, independente das dificuldades, do gigante que vem se levantando, a minha esperança está na vida eterna. Não está a curto prazo, que é esta vida terrena, mas sim uma vida eterna, sem fim, com o meu Criador. É bom tu guardar isso, essa expectativa da esperança da vida eterna, que isso vai te brindar das coisas que você está sujeito aqui nesta vida. Nós temos que correr atrás? Temos. A Bíblia, a sabedoria bíblica, ela nos ajuda a isso, a conquistar, a ser bem-sucedido em tudo, em todas as áreas da nossa vida? Sim, mas o principal, o foco é a esperança, é a expectativa na vida eterna. Temos que ficar à espreita, por este dia maravilhoso. Deus infalível, um Deus que não pode mentir. Nós já falamos isso, temos que ter essa certeza. A garantia da vida eterna é que Deus ele não pode mentir. Terceiro, promessa eterna, um pacto feito antes da criação, é algo milenar, é algo sobrenatural. Antes que tudo neste mundo fosse criado, ele já tinha prometido a vida eterna em Cristo Jesus. Antes da fundação do mundo, Cristo já sabia que iria morrer por nós. Fé em Cristo, a porta para receber a promessa. Cristo, ele é a porta. Eu sou a porta, ele fala, Eu sou a porta. Ele é a porta para recebermos a vida eterna, entrarmos na vida eterna, melhor dizendo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O verdadeiro caminho que te leva à vida eterna é Cristo Jesus. Então, este 4 pontos é muito importante. Esperança, Deus infalível, promessa da vida eterna e fé em Cristo. A expectativa da gloriosa vida eterna, um Deus que não pode mentir, a porta que é Jesus Cristo, e saber que isto não foi um projeto falido, não foi um projeto corrigido, não foi um plano B, não. Foi o plano inicial de Deus. Antes da fundação do mundo, ele já tinha planejado a salvação para mim e para você. Esta oportunidade única de salvação que nós temos. Então este versículo é fundamental para a doutrina da salvação, estabelecendo que a vida eterna é um dom de Deus confiável,
por causa de seu caráter imutável. Amém? Concluindo este versículo, vamos para João. 1 João 2,25. Amém? 1 João 2,25. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. O versículo de 1 João 2,25. E é esta promessa que ele nos fez, a vida eterna, é a culminância de uma exortação de João para permanecer nas palavras de Jesus, o que ouvimos desde o princípio, para ter comunhão com o Pai e Filho, sendo a vida eterna a promessa central da vida da fé cristã para aqueles que crer e perseveram em Cristo, recebendo-a pela graça e não por mérito próprio, garantindo assim a salvação e a presença de Deus em suas vidas. Ou seja, no contexto aqui, João está escrevendo para encorajar os cristãos a não pecar e a não se enganar por falsos mestres que negavam Jesus como Cristo. Ou seja, está falando aqui, ó, esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Foca que Jesus, ele é a porta da vida eterna. Não deixa falsos ensinamentos te tirar essa convicção, essa incerteza, colocar incertezas no teu coração. Não, Jesus, ele é a porta, Jesus, ele é o caminho. A esperança da vida eterna é algo real. Ele nos trouxe isso e isso é o maior benefício, isso é o maior presente de Deus para a nossa vida. Esta oportunidade de vida eterna, esta volta para o nosso Criador plena e completa em Cristo Jesus. Ele está alertando aqui a igreja, não deixe os ensinamentos, falsos mestres mudar esta certeza no teu coração. Então o contexto revela isso. Ele os exorta a permanecer nos que ouviram desde o princípio a verdade sobre Jesus, para que eles permaneçam no Filho e no Pai. Se essa verdade sair de nós, se os ensinamentos de Jesus sair do nosso coração, da nossa vida, nós não vamos poder mais estar neles, em Deus, em Jesus. Não podemos mais ser o corpo de Cristo, não podemos mais estar injetado na videira verdadeira que é o nosso Senhor Jesus. Então esses ensinamentos têm que estar em nós. Então nós temos aqui alguns pontos importantes destacados neste versículo, 1 João 2,25, por exemplo, a promessa. A promessa fundamental de Deus aos crentes é a vida eterna. Estão entendendo isso, nesta aula? Condição, tem uma condição. Ela é gratuita? Mas tem uma condição. Essa vida é acessada e mantida ao permanecer nas palavras de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Ou seja, ao crer e viver conforme seus ensinamentos e verdades. Ser instruído na verdade, ser instruído por Cristo, pelo Evangelho de Cristo, pelos seus ensinamentos. Isso é fundamental para você permanecer no caminho e assim acessar, estar na vida eterna com Cristo. Outro ponto, consequência de uma vida com Cristo. Quem permanece em Cristo e em sua palavra tem a certeza dessa promessa, desfrutando da comunhão com Deus e da salvação definitiva, o presente de Deus recebido pela fé. Que tem dois benefícios importantes. Primeiro, uma comunhão com Deus. Isso aqui é algo que já começa aqui nessa vida terrena. Tu já começa a se relacionar com Deus, começa já a estar próximo de Deus, do seu Criador. E este relacionamento vai concluir na vida eterna. Algo definitivo. Então, essa é a consequência para aquele que crê em Cristo e segue os seus ensinamentos em sua vida, e que permanece nesse caminho. Em resumo, o versículo é um lembrete poderoso de que a vida eterna não é algo que se conquista, mas uma promessa divina para aqueles que perseveram na fé e na palavra de Jesus, mantendo-se um relacionamento contínuo com Ele e com o Pai. Aqui é fundamental o relacionamento, manter um relacionamento. Agora nós temos outro versículo aqui, Gálatas 6,8, olha o que diz. Porque o que semeia na carne, da carne se fará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. É a lei da semeadura. Aquilo que você semeia, você colhe. Gálatas 6,8 fala da lei universal de plantio e colheita. A lei da semeadura. Onde nossas ações e atitudes, que são as sementes, determinam o resultado futuro, que é a colheita. Sendo que semear para a carne e focar nos desejos egoístas, resultado em morte e destruição. Essa é a consequência. Este é o fruto da semente de uma vida sem Deus, uma vida sem direção, uma vida sem ser guiada pelo Espírito Santo, uma vida sem os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, morte e destruição é a colheita daqueles que semeiam na carne, enquanto semear para o Espírito é viver para Deus, resultando em vida eterna e
abundância. É um chamado para escolher entre servir aos desejos humanos ou ao Espírito Santo, pois não há como escapar das consequências do que se planta. O plantio, a semente, eu e você podemos escolher, mas não as consequências. A consequência é definida por Deus. Então, fica bem explicado, Gálatas 6:8, está dizendo bem, a lei da semeadura. Nós vamos ver aqui que, se você pegar o contexto ali, versículo 7, versículo 8, por exemplo, o versículo 7, no versículo 7, não se engane. Paulo adverte que não se pode zombar de Deus. Cada um colherá o que semeou, assim como na agricultura. É impossível plantar manga e colher uva. Você colhe o fruto daquela semente que você plantou. Há duas opções de semeadura. Primeiro, para a carne, viver segundo os desejos pecaminosos, como listado em Gálatas 5, 19 e 21, né, que são moralidade, idolatria, ódio e outras coisas. E a colheita é destruição, ou seja, separação de Deus e morte espiritual, né, como nós já tratamos. 2, para o Espírito, viver guiado pelos Espírito Santo manifestado, o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, etc., né, que está em Gálatas 5, 22 e 23. A colheita é vida eterna e abundante. É bem explicado, irmãos. Você entendeu já tudo aqui, está aí. Como você pode ter essa identidade, qual é a consequência de não tê-la? Né? A escolha é nossa. Né? O versículo 8 ele estabelece uma escolha clara. Ou se vive para os desejos naturais humanos, né? Que é a decaída para o pecado, ou para o espírito. Não há meio termo. Não tem como ficar no muro. É um convite para examinar as próprias ações e decidir, conscientemente, onde investir a vida. Aqui é um empreendimento. Examine-se a si mesmo. O que você está semeando hoje? O seu investimento está apontando para quê? Para a inclinação à natureza humana ou para o fruto do Espírito? Você está alimentando o Espírito ou a carne? Uma autoanálise agora. Te convido a fazer uma autoanálise. Comece a analisar a sua vida. E te aconselho, comece a focar em semear coisas que vão te conduzir para o reino de Deus. Coisas reais de uma pessoa que tem uma nova identidade com Cristo. Então, aqui algumas implicações práticas. Foco no presente. O que você faz hoje? Suas atitudes, seus pensamentos são as sementes que você está plantando para o seu futuro. Recompensa eterna. Mesmo que a colheita espiritual demore, a certeza dela deve motivar a fazer o bem e buscar a Deus, pois a recompensa maior é estar com Ele. Em resumo, Gálatas 6:8 é um poderoso lembrete de que responsabilidade pessoal de viver de alguma forma que produz frutos espirituais para a vida, em vez de colher as consequências da autodestruição. Ou seja, semear para o espírito é vida eterna. Semear para a carne é autodestruição. Você está se destruindo. Agora vamos aqui ao último versículo. Vamos encerrar aqui o nosso seminário em Romanos 5:21. Né? Nós estamos aqui na terceira apostila e última, que é a gloriosa esperança da vida eterna. Olha o que diz Romanos 5:21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinar essa graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 5:21 explica que, assim como o pecado reinou, trazendo a morte, a graça de Deus reina pela justiça, através de Jesus Cristo, para a vida eterna. Nós éramos reinados, governados pelo pecado. Agora nós temos que ser governados por Jesus Cristo. Como nós falamos, Ele é o único senhorio que tem que estar na nossa vida. Nós não pertencemos mais à vida pecaminosa, nós pertencemos a uma nova vida, que é a vida com Deus, o caminho que nos leva à vida eterna, estabelecendo o reino da graça, que domina sobre o pecado. Onde o pecado abundou, a graça superabundou a graça. Aleluia, oferecendo perdão, santificação e a esperança da vida eterna. Para aqueles que creem, né, nós temos que superar o domínio do pecado. A graça ela superou o domínio do pecado. Nós temos que atualizar isso na nossa vida. A graça de Deus. O pecado introduzido por Adão a graça, né, ela nos separa desse pecado introduzido por Adão. Ela é uma transição do reino do pecado, do reinado do pecado, para o reinado da graça. Uma transição ali
em Cristo Jesus, onde a lei revelou o pecado, mas a graça oferece o antídoto, a libertação, novo nascimento, transformação, ou seja, uma nova identidade. Pontos-chave da explicação. O reino do pecado. Antes, o pecado dominava, trazendo a morte e separação de Deus, um poder que controlava a humanidade. A lei revela, a lei de Deus, né, no caso a Torá, não trouxe salvação, mas expôs a profundidade do pecado humano, como um espelho mostra a sujeira, mas não a limpa. A graça superabundou. Onde o pecado e a transgressão passou em passos em falsos, né, que são passos em falsos, foram abundantes, a graça de Deus superabundou, excedendo em muito a capacidade do pecado. O reino da graça. A graça não é apenas perdão, mas o novo, ou seja, o reino novo, ou poder que governa a vida, oferecendo justiça, libertação e vida eterna. Justiça, justificação. Ser declarado justo diante de Deus por meio de Cristo. Libertação, poder para viver além do domínio do pecado. Tudo isso a graça trouxe. Vida eterna, a promessa e a realidade da vida com Deus, que se manifesta na ressurreição de Cristo. Através de Jesus Cristo, a graça reina por meio da justiça, que vem de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, inaugurou este novo reino de vida. Em resumo, Romanos 5,21 conclui a sessão sobre Adão e Cristo, mostrando que se o pecado e a morte de um homem, né, Adão, trouxe a condenação, o ato de justiça e a vida de Cristo trouxeram justificação, que é a vida eterna, estabelecendo um domínio de graça que é superior e transformador para todos que crêem. A graça, ela é superior ao pecado, mas ela é transformadora, ela transforma a todos que crê em Jesus Cristo. Então, esse versículo, ele ilustra, né, a doutrina central de que a salvação e a vida eterna são dádivas de Deus, acessíveis através da fé e da transformação de vida em Cristo. Bem, então essa, né, foi a nossa última aula, mais extensa, né, mais prolongada, para finalizarmos este projeto, este seminário, Uma Nova Identidade. Eu espero que você possa ter adquirido essa nova identidade, ou fortalecido ela na tua vida, para você ser, para todos nós podemos ser um novo cidadão, o cidadão dos céus, que vai viver a vida eterna. Então, que você possa ter isso na tua vida todos os dias. Novo nascimento, transformação, e que não perca a esperança da vida eterna. Fique na graça e na paz de Jesus Cristo.